Olá a todos, graça e paz, Rafael Silva aqui, seja bem-vindo ao canal Monergismo. Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que está dando o que falar nas redes, nas mídias sociais, nos sistemas de televisão, enfim, que é sobre a Terra plana. Em uma live que eu fiz no Facebook, vou aproveitar e vou deixar esse lembrete, live no Facebook toda quarta-feira a partir das 13 horas. Se tardar muito, a partir das 13h15, ok? Então não perca. Nesta última live do Facebook, desta última quarta, eu disse que eu iria finalizar este assunto, este tema importantíssimo que estamos analisando, que é sobre o arrebatamento da igreja. E após o encerramento deste tema importantíssimo, nós iríamos começar a analisar duas questões importantes. Primeiro, a Terra plana. Segundo, a grande tribulação. Porém, estou aqui para dizer que eu mudei de ideia. Vou fazer uma intercalação, vou fazer uma escalação, vamos dizer assim, desses três temas importantes. Vou postar aqui no canal a questão do arrebatamento, a questão da Terra plana e a questão da grande tribulação. São assuntos importantes. Se você não gosta da questão da Terra plana, então eu vou respeitar a sua opinião em não querer assistir o vídeo. Agora, se você não tem interesse, por exemplo, em saber algo sobre a grande tribulação, tudo bem. Mas se você tem interesse nos três assuntos, nos três temas propostos, você pode assistir todos os três, acompanhar e se manifestar no canal também. Posicione aí, comente, manifeste a sua dúvida, curiosidade. Fique à vontade aqui no canal e não se esqueça de convidar outras pessoas para estarem participando também, tá ok? Pois bem, este vídeo eu estou gravando ele para falar com vocês como eu me tornei terraplanista. Como vocês sabem, eu sou terraplanista. Algumas pessoas podem dizer, nossa, isso é coisa de louco, de estúpido, isso é tolice, isso em pleno século XXI ainda ter uma visão tão retrógrada sobre esta questão. Sabemos, tem as imagens, tem os satélites, enfim, tem as informações. Bom, eu creio que a Terra é plana. E o que é ser um terraplanista? É justamente não acreditar no formato que nos apresentaram nas escolas e universidades sobre o formato esférico da Terra. Logo, nós cremos, nós terraplanistas cremos, como o próprio termo já diz, ela é uma planície. E como é que eu me tornei terraplanista? Bom, em meados de 2014, 2015, eu comecei a fazer uma análise, eu estava fazendo um estudo sobre os atributos de Deus, os atributos divinos de Deus, ou seja, Deus tem atributos divinos e atributos morais. Existem atributos morais de Deus que nós também temos graças à sua misericórdia e graça. Por exemplo, Deus é amor, é um atributo moral. Mas nós também amamos, não amamos como Deus, mas amamos, temos também um pouco desse atributo moral em nós. Mas agora, se eu disser a você, Deus é onisciente, você conhece alguém, outra pessoa onisciente? Não. Sendo assim, somente Deus possui esse atributo, logo é um atributo divino. Só uma observação que eu disse no último vídeo postado aqui no canal, lendo Gênesis capítulo 1. O início do capítulo que eu comecei a realizar a leitura. Eu apresentei Cristo como Deus, de fato como nós cremos. E uma das formas mais básicas e simples de defender essa nossa forma de crer, essa nossa crença e afirmar nossa fé em Cristo como Deus, apesar de que nós não precisamos provar para ninguém que Cristo é o nosso Deus, Senhor, Rei, Mestre e Salvador. Nós temos essa convicção dentro do nosso ser através do Santo Espírito de Deus e da sua potentíssima palavra que nos afirma isso. Entretanto, nós temos diversas religiões, nós temos diversos caminhos, nós temos pessoas incrédulas, inconversos, às quais nós precisamos manifestar nossa fé. E também nós precisamos refutar algumas contradições que elas ensinam. Por exemplo, nós temos as testemunhas de Jeová que negam a divindade de Cristo. E uma maneira muito simples, porém muito completa de manifestar a divindade de Cristo é que ele possui os mesmos atributos
destinados a Deus. Por exemplo, Cristo é onisciente? Sim, nós vemos inúmeros relatos no seu ministério da sua onisciência. Cristo é onipotente? Ele é onipotente. Cristo ele é santo demais, viveu nesta terra e não teve pecado. Cristo, ele é criador? Sim, foi o assunto que eu falei no último vídeo, que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele nada do que foi feito existiria. Então, se uma pessoa ela possui os mesmos atributos de Deus, não significa que existe um outro Deus, significa que essa pessoa é o próprio Deus. E as Escrituras Sagradas mencionam somente uma pessoa, e você pode ver em todas as demais religiões que não terá nenhum outro ser, nenhuma outra entidade que possua qualquer um desses atributos. Somente em toda a história você verá que somente uma pessoa se enquadra nesta posição: Cristo Jesus. Pois bem, e quando nesta data aproximadamente de 2014, 2015, eu comecei a elaborar um estudo sobre os atributos de Deus. Quando eu cheguei, eu já tinha falado um pouco sobre onisciência, onipresença, onipotência, transcendência, eternidade, infinitude, imutabilidade. Quando então note que eu falei somente de atributos divinos, que somente Deus possui e Cristo possui todos. Quando eu cheguei em um determinado ponto onde era necessário observar sobre a capacidade criadora de Deus, que está em formar e criar algo daquilo que não existe e administrar toda a sua criação, olha, Deus, ele criou todas as coisas. Somente em Gênesis capítulo 1, eu menciono muito isso. Nós encontramos Deus cerca de 52 vezes sendo apresentado como o principal agente criador, somente em Gênesis capítulo 1. Deus cria todas as coisas. A criação de Deus ela serve para duas coisas básicas. É claro que nós temos ainda dentro desses dois pontos vários outros a serem analisados que nos levam a glorificar ainda mais o nosso Senhor e nosso Salvador, o nosso Deus. O atributo de Deus da sua capacidade de criação nos revela a sua obra. No Salmo 150 diz: louvai a Deus por tudo aquilo que ele faz, as obras abaixo do firmamento, por toda a sua obra, enfim. Quando nós falamos da obra de Deus, nós vamos ver que ela nos levam a fazer duas coisas importantes. Primeiro, a obra de Deus, quando você olha aqui, olha, eu estou olhando para a minha janela aqui agora, para a porta da minha sala. Eu estou olhando aqui agora o céu repleto de nuvens, estou escutando alguns pássaros, de repente você não está ouvindo aí, e estou sentindo a brisa, tanto batendo aqui dentro, como estou vendo ela chacoalhando algumas folhas de algumas árvores que estão ali, balançando os fios, enfim. O que isso me leva a ver? Me leva a refletir em uma coisa somente, que tudo isso me mostra a existência de um Deus. Essas nuvens, este vento, estes pássaros, estas árvores, o oxigênio que eu respiro, me mostra uma coisa: a existência de um Deus. Então, quando você olhar para isso, como o próprio livro aos Romanos que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 1, muito bom o livro de Romanos. Se você quer um livro bacana, é claro que todos são, mas se você quer ler um livro bacana, legal, muito inspirador, com muita autoridade, com muito da essência de Deus nas Escrituras, leia o livro de Romanos. E aqui no capítulo 1 de Romanos, nós vamos encontrar logo no versículo 18, dizendo, aliás, versículo 17, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ok, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, ou seja, Deus manifestou a nós,
porque Deus o manifestou a ele. O que Deus manifestou a nós para que nós o conheçamos? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, que foram criadas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis, injustificáveis. Ou seja, quando eu olho para as obras das mãos de Deus, as nuvens, estrelas, sol, lua, pássaro, vento, brisa, quando eu olho para esta criação, eu preciso imediatamente me dobrar à existência de Deus, porque estas coisas criadas, como as Escrituras dizem, me mostra a existência de Deus. Portanto, eu sou indesculpável em dizer que eu nunca conheci a Deus, sendo que a sua criação me revela isso. Outro ponto importante: por que essas coisas criadas refletem? Primeiro, a existência de um Deus. Segundo, a todo instante elas vivem e exercem a função para a qual elas foram criadas. Não foi para mim, não foi para você. O sol brilha, não é para você, para trazer dia para você. As aves dão seus frutos e sementes, não é para você, para te alimentar. A brisa ela sopra, não é para você. Tudo foi feito para a glória de Deus. O que está escrito em Gênesis? Sempre que Deus termina uma obra das suas mãos, e viu Deus que era bom. Bom para quem? Bom para você? Não, o homem nem tinha sido criado. Bom para ele. Foi de acordo com a vontade e beneplácito dele. Foi bom porque exalta e glorifica o nome dele somente. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus eternamente. Amém. Então entenda isso, meu irmão. Deus, essa capacidade criadora de Deus, eu estou fugindo um pouco do assunto da terra plana, mas é porque eu precisava falar um pouco sobre isso. Como eu disse, somente em Gênesis capítulo 1 é apresentado 52 vezes Deus como principal agente da criação. E quando você, a partir desse momento, olhar para toda a obra criadora de Deus, inclusive você, eu quero que você entenda algo. Existe um Deus. Tudo isso existe porque existe um Deus. Nada foi feito através de um Big Bang. No início tinha lá um átomo, uma partícula do tamanho da ponta de uma agulha e de repente ela sobrecarregou, explodiu e formou o universo como nós temos hoje. Mentira, não é isso que as Escrituras dizem. Existe um Deus criador. A ciência convencional que nos apresentaram dessa forma nas escolas mentiu para você o tempo todo. Existe um Deus criador. E este Deus criador, ele criou tudo isso para revelar sua existência. Romanos capítulo 1, acabamos de ler. Segundo ponto, todas estas coisas existem para glorificar o nome de Deus. Eu gosto muito de um salmo que tem aqui, no livro dos Salmos. Inclusive, fala um pouco sobre a questão da terra plana também. Salmo 148, louvai-o ao Senhor, louvai o Senhor desde os céus, o louvai-o nas alturas, louvai a todos os seus anjos, o louvai a todos os seus exércitos, o louvai o sol, lua, o louvai todas as estrelas luzentes, louvai-o vós céus dos céus e vós águas que estiverem sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Bom, aqui nós temos um relato, vai até o versículo 14, eu realizei a leitura até o versículo 5 somente, mas aqui nós temos um relato do salmista, onde ele mostra somente o seguinte, que toda obra criada deve louvar o Senhor. Toda obra criada tem como objetivo glorificar o nome de Deus. Pois bem, e então, realizando este estudo sobre a obra criadora de Deus, eu cheguei começando em Gênesis capítulo 1, deixa eu ver quantos minutos tem aqui, 15 minutos. Vou fazer o possível para gravar até os 20 minutos para não ficar muito extenso. Se você tiver paciência, eu vou ficar até os 25 minutos. Mas vamos lá. O livro de Gênesis vai falar da criação de Deus e essa é a palavra-chave do livro. Mostrar o começo de todas as coisas. Gênesis significa princípio, começo, origens, início.
E no início de tudo, ou seja, no início dessa criação aqui que nós vivemos hoje, do Cronos, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos analisar todas essas questões aqui em um vídeo que eu estou fazendo aí, se eu não me engano foi o penúltimo vídeo antes deste, onde eu realizei a leitura de Gênesis 1. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos falar do que é essa luz também nestes vídeos, se tratando da terra plana. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. Note que Deus não criou o sol aqui. O sol Deus vai criar posteriormente, aqui no versículo, deixe-me ver, versículo 14, e disse Deus, haja, versículo 16, versículo 14 é a criação das estrelas, versículo 16, e fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E essa tradução aqui ela é a que mais se aproxima do original. Nas outras versões atuais você vai encontrar, e Deus criou dois grandes luminares, apontando para vamos dizer, um objeto. Quando na verdade Deus criou uma luz para o dia e uma luz para a noite. Vamos analisar isso também no sistema apresentado que defende o formato da terra plana. Pois bem, o versículo 5 diz, e chamou Deus a luz dia e as trevas ele chamou noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Um ponto importante, quando passa a ter distinção entre dia e noite, agora o tempo passa a ser marcado, passa a ser medido, cronometrado, então há uma divisão. Antes tudo era trevas, agora existe uma distinção entre do tempo, do clima, em dia e noite. Dia, a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. Mas ainda não foram o sol e a lua criados aqui. Versículo 6, e disse Deus, haja um firmamento, no original aqui a palavra domo, você pode pesquisar, no meio das águas. Ok, aqui existia somente água, onde o Espírito de Deus pairava em cima dessas águas. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Quais águas são essas? E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento a cúpula, o domo, ou de acordo com algumas traduções, a expansão. Ele chamou de céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando eu li isso aqui, que houve uma separação de águas e de águas, das águas que estavam debaixo da terra e das águas que estavam acima, que estavam na terra, abaixo do firmamento, e as águas que estavam acima do firmamento, eu fiz um questionário para mim mesmo. O que é isso? Tem coisa aqui, tem alguma coisa escondida aqui. Então eu passei a pesquisar em vários sites, blogs. Naquela época não tinha muitos canais se tratando dessa questão, porque muitas pessoas não davam crédito. Hoje tem muito terraplanista, muitas pessoas crendo no formato da terra plana. Isso é muito bom. E o que acontece? Eu tinha pouco recurso, tinha pouco conteúdo para estar pesquisando. Eu encontrei muitos artigos dizendo que essas águas que estão acima da terra, que estão abaixo do firmamento, as águas de cima, não se tratam de nada mais, nada menos do que gases, neblina, vapor, do que as nuvens ou algo parecido. Mas eu ainda estava resistente diante desta opinião. Não era somente isso. Está falando de águas, de algo muito claro. E eu fui pesquisar na fonte original que que o termo usado para águas, eu vou trazer aqui para vocês depois, é que me fugiu a memória. O termo usado para águas ali é o mesmo se referindo às águas de baixo, mostrando que é o mesmo material, o mesmo elemento, mas que apenas houve uma separação entre eles.
Vou dar um exemplo para você entender. Quando Cristo disse aos discípulos, olha, eu voltarei ao Pai e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador para estar com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não vê porque não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas Ele estará com vocês Pois bem, quando Cristo disse que o Espírito Santo era o Consolador e era outro Consolador, a palavra ali para Consolador não é héteros, mostrando que é diferente. Mas outro ali é allos. Allos quer dizer diferente, outra pessoa, porém da mesma natureza. Diferente, mas do mesmo tipo, da mesma essência. Então, Cristo iria para o Pai, mas enviaria outra pessoa que diferente dele, entre aspas, obviamente, nós entendemos, mas da mesma natureza, com o mesmo poder, a mesma divindade, a mesma autoridade que ele próprio. Assim também é o termo que é usado ali em Gênesis capítulo 1, se tratando dessa água. Era o mesmo tipo de água, porém só foram separados. Então não existe uma palavra relacionada a gás, vapor, neblina, névoa para descrever essas águas que estão de cima. Bom, eu vou falar um ponto importante aqui agora. Existem muitas pessoas que vão dizer, não, você está dizendo isso porque você é cristão, está lendo as escrituras de forma literal em relação a isso. Teve até uma ocasião que me perguntaram sobre a questão da terra plana e me enviaram um vídeo do Augusto Nicodemos sobre a opinião dele em relação a essa questão, e eu respondi, eu dei uma resposta a este irmão explicando que neste ponto eu não concordei com Augusto Nicodemos, porque de fato eu gostaria de deixar um outro detalhe, uma outra observação. Primeiro, se tratando de homens, irmãos, existem pessoas que dizem que veneram homens. É claro que nós temos homens que servem muito de exemplo para nós, é um espelho para nós, como por exemplo o próprio reverendo Augusto Nicodemos, Marcos Granconato, Paul Walsh, John Piper, Paulo Júnior. São homens que nós nos espelhamos neles, principalmente em relação à pregação do Evangelho, a forma tão dedicada que eles têm em se empenhar na pregação, na exposição das Escrituras. Então nós nos espelhamos neles. Entretanto, eu quero que você entenda o seguinte: estes homens não estão 100% corretos. Se você estivesse conversando com Cristo, Cristo estaria 100% correto e você 100% errado, porque Cristo é Deus. E as Escrituras dizem que Deus seja sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a sua atitude diante de Deus, de tentar se justificar diante dele, será sempre contra você próprio. As suas palavras serão contra você, porque não tem como você acusar Deus. Você é inexcusável, você é indesculpável, injustificável, porque é pecador. Nós somos seres pecadores. Então, nesta parte eu não concordei com Augusto Nicodemos, porque, enfim, tem vários experimentos feitos no formato da Terra plana. Aliás, todos os experimentos feitos no formato da Terra plana deram positivos. E esses experimentos eles são dados pelo próprio sistema esférico da Terra apresentada. Ou seja, os experimentos que não deram certo na Terra esférica, quando foram feitos na Terra plana, deram certo, deram corretos. Agora, alguém pode dizer, poxa vida, é porque você é cristão, é porque você lê a Bíblia dessa maneira e quer interpretar assim. Eu quero que você entenda algo, para finalizar este vídeo. Olha, acredito que eu vou ter que concluir como eu me tornei um terraplanista no próximo vídeo, porque eu não quero que este vídeo fique muito extenso. O que eu quero que você entenda: todo cristão terraplanista, ele vai usar a sua única e suficiente regra de fé e prática, que são as Escrituras Sagradas, para defender sua posição. Se você pedir um terraplanista
cristão para te mostrar vários versículos bíblicos que comprovam a terra plana, ele vai te mostrar. Mas agora note o mais importante. A ciência convencional, a ciência moderna, que comumente é aceita nos dias de hoje pela maioria da população e dos cientistas e das universidades, enfim, que nos é apresentada, que nos foi apresentada nas escolas e é apresentada e adotada hoje, ela nos apresenta conceitos como Big Bang, a teoria da evolução, de que você e eu viemos do macaco, que o homem pisou a lua, o formato esférico da Terra, enfim, várias questões que não se adequam às Escrituras. Não se adequam às Escrituras. Vamos fazer o seguinte. Pense com você mesmo. O Big Bang. O que você crê? Que o mundo foi formado através, que esse universo que nós temos hoje, vemos hoje, foi formado através de uma grande explosão, ou foi um Deus criador que estava por trás de tudo? As Escrituras dizem que é um Deus criador que estava por trás de tudo. Em nenhum momento mostra uma grande explosão. Aí alguém diz, alguém lança uma teoria. Não, mas de repente, quando a Bíblia diz que disse Deus, haja luz e houve luz, foi o Big Bang acontecendo. Pode ser? Pode sim. Mas neste caso poderia estar dando uma brecha para continuar na ciência convencional. Eu prefiro continuar na ação total de um único Deus por trás de tudo. Segundo, outro ponto importante, se você crê no Big Bang, você vai crer automaticamente também que essa Terra demorou milhares e milhares de anos para chegar na situação que nós estamos hoje. O que também é muito mal, vamos dizer, muito mal compreendido pelas Escrituras, porque, não sei se conta a você, mas quando eu leio que Deus criou o mundo em 6 dias, eu creio que foram 6 dias literais. Eu creio que foi 6 dias literais. É claro que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E pode ser que esses 6 dias estejam se referindo a 6.000 anos ou não, mas eu creio que foi 6 dias literais. Que Deus, sendo o Criador e sendo Deus Todo-Poderoso, Ele não precisaria de 6.000 anos para construir, para criar todas as coisas. Bom, outro ponto importante. A ciência convencional vai nos mostrar que o homem foi à Lua. Não tem qualquer prova do homem indo à Lua, não tem uma gravação. A NASA diz que sumiu os vídeos. Mostra aí para a população a data, a temperatura, as partículas, quantas partículas tem na Lua. Mostra como foi a chegada. Mostra como naquele cubículo que tinham aquelas pessoas lá dentro. Mostra como é que saiu um jipe de lá de dentro e carregaram essas pessoas até a Lua. Mostra como é a atmosfera da Lua, aquela bandeira tremendo, aquela bandeira sendo soprada por algum vento que encontrou lá na Lua, no vácuo da Lua. Mostra como isso aconteceu. A NASA diz, não, sumiram as gravações. Então a ciência convencional vai dizer isso, que o homem foi à Lua. Não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma prova que o homem foi à Lua. Os terraplanistas basicamente não creem nisso porque eles sabem que é impossível. Outra coisa, teoria da evolução. É meio difícil ser cristão e ser evolucionista. Nós podemos crer na evolução das espécies, por exemplo, que o homem de 50 anos atrás ele evoluiu. O homem de 50 anos atrás não pode ser o mesmo, o homem de hoje não pode ser o mesmo homem de 50 anos atrás. Ele tem que, de certa forma, acompanhar o seu tempo, senão não tem como. Mas crer na teoria da evolução, que o homem veio do macaco, é você ir contra as Escrituras. Por quê? Em nenhum momento você vê Deus criando um Adão chimpanzé, um Adão macaco. Não, você não vê isso. Deus cria o homem perfeito como nós somos hoje. Deus criou Adão conforme você vê o corpo do homem hoje. Nada veio do macaco, de um primata, nada disso. Um Adão orangotango, um Adão gorila, nada disso. Deus criou a sua criação perfeita.
E outro ponto, vamos lá. Não são vários, nós iremos analisar no decorrer dos vídeos. Isso é defendido pela ciência convencional. Todos esses pontos são refutados pelas Escrituras. Agora, um ponto importante: somente quem é cristão vai defender o que os terraplanistas creem sobre a criação de Deus, a terra plana, a não ida do homem à lua, sobre um Big Bang que nunca existiu. É só os terraplanistas que vão crer que nada disso aconteceu? Aliás, só os cristãos terraplanistas? Não. Se você ir até um incrédulo, preste atenção nisso, se você procurar um incrédulo terraplanista, um cientista terraplanista, por exemplo, e pedir para ele te explicar todos esses pontos, por incrível que pareça, ele vai entrar em concordância com as Escrituras. Você não precisa nem apresentar a Bíblia para ele, nada não. Diga para ele: olha, me fala sobre a ida do homem à lua, me fale sobre o Big Bang, me fale sobre a teoria da evolução, me fale sobre isso, sobre aquilo. Ele vai entrar em concordância com as Escrituras. Então isso nos leva a pensar: como é então que até mesmo o incrédulo, ele vai, terraplanista, eu estou dizendo, ele vai falar sobre a verdade das Escrituras, quando até mesmo alguns cristãos, por defender o sistema esférico da Terra, entram em contradição com as Escrituras só porque foi apresentado assim. O que eu disse em uns 3 vídeos aqui anteriores não significa que só porque algo é grande, exuberante, maravilhoso e surpreendente, significa que está correto. Hoje eu posso dizer com propriedade e convicção, diante de todos os estudos que eu já fiz, homens muito bons que eu acompanhei, canais de YouTube, artigos, PDFs, livros, durante esses anos estudando sobre esse formato, o formato da Terra plana. Hoje eu creio que a Terra é plana. Não estou te obrigando a ter esta mesma posição que eu. Eu apenas quero te dizer: estude sobre o assunto, tenha interesse, esteja aberto e flexível para pelo menos saber do que se trata esta questão. E peça o Espírito Santo de Deus para estar te orientando. Peça a Ele para te mostrar dentro das Escrituras o que, para te guiar, como o próprio Cristo diz, que Ele guiaria em toda a verdade. Então peça: Espírito Santo, me guie em toda a verdade. Me guie naquilo que está de acordo com as Escrituras. Então é basicamente isso. Eu vou deixar para completar este vídeo, onde eu vou fazer também uma apresentação do sistema, do formato da Terra plana para vocês. E por enquanto é só. Já estamos em 33 minutos, indo para 34. Não queria que esse vídeo ficasse extenso, tão extenso assim, mas está aí, lancei o convite. Você tem interesse neste assunto? Então acompanhe o canal, os vídeos que serão postados aqui sobre essa questão, e nós continuaremos a falar sobre os assuntos diversos que estamos tratando aqui no canal, e em especial sobre o arrebatamento da igreja e depois também sobre a grande tribulação. São assuntos importantes, não perca. Você não encontra muitas questões assim dentro das igrejas. Pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, não tem um pensamento desigrejado, tá ok? Não estou dizendo que você não deve ir na igreja. Eu estou dizendo que na igreja, infelizmente, a maioria das igrejas hoje estão muito formais, não estão trazendo assuntos tão impactantes e importantes para a cristandade. Então você não vai encontrar um assunto importante como este sendo falado na igreja. Infelizmente, a maioria das igrejas, elas trazem uma agenda anual dos temas a serem discutidos no decorrer dos meses e deixam alguns assuntos importantes de lado. Então é isso aí. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos continuar falando sobre a questão da Terra plana, ok? Graça e paz.